Eu só queria dizer uma coisa há bocado relativamente a uma coisa que tu disseste, Joana. Não sei se percebi bem, mas eu acho que às vezes, e tinha a ver com a Paula Rego, que eu acho que, coitada, não tem. Não é a Paula Rego, o que ela diz, não é? Que são performances, normalmente também são uma espécie de performance. Eu acho que às vezes a maior afirmação do gênio é justamente chamar atenção para uma espécie de ingenuidade absoluta. Estão a entender? É dizer, tu disseste que, se eu percebi bem, tu disseste que às vezes que aquilo que vias nas declarações da Paula Rego era uma espécie de tirar importância à ideia de gênio como alguém que tem imensa... Não. Tem imensa coisa em consideração, ou que teve, ou que tem muitas referências, ou isto, ou aquilo. Eu compreendo. E muitas vezes a gente vê, e habitualmente vemos o gênio como alguém genial, no sentido de ter muita coisa e ter muitas ideias, etc. Mas eu acho que na posição da Paula Rego, a estratégia é afirmar quase uma ingenuidade infantil na proposta que está a ser feita. E isso para ela é a melhor definição de gênio. Ou seja, isso para ela é dizer assim: eu não preciso de nada dessas coisas, zero. Não preciso de ter referência nenhuma, não preciso de pensar em nada em particular, não preciso de... E, no entanto, faço estas coisas. Eu acho que não, acho que é uma provocação. Não é só essa ideia de gênio, é uma provocação ao ato, porque isto parte de... Há uma pessoa que a coloca a ela nessa situação. Pode ser um jornalista, pode ser uma pessoa que está a falar com ela. Sim, mas ela recusa jogar no jogo. Que a coloca numa situação, num lugar de poder sobre a obra e de poder perante a sociedade, e ela recusa. Eu acho que é uma provocação também em dizer não existem, não há essas interpretações. Não há só ou seja, um a jogo. relação indica que a relação que podemos ter com a pintura não precisa de ser intelectualizada e referenciada, pode ser uma coisa mais infantil, mais ingênua. Eu concordo com isso, mas isso não quer dizer que não há interpretações, ou seja, a dificuldade que às vezes os artistas têm com a interpretação e sobretudo com os outros que fazem a interpretação, acho que tem a ver com a ideia de, não sei, talvez principalmente com a ideia de isto é assim e pronto, não tem que se acrescentar nada, não tem que se... O que é uma posição disparatada sempre, na minha opinião. Exato, ou seja, eu perante isto penso assim, então mas eu não posso dizer nada, não posso... Como é que esta pessoa me está a tratar? Eu até posso... Eu sou livre para... Eu não estou a dizer que as coisas que eu digo são acertadas, podem ser disparates, podem ser... Às vezes são coisas... Estás a ver? Ou seja, mas eu sinto-me bastante ofendido nessa coisa de alguém me dizer isto é assim e nem eu digo coisas sobre isto e por isso ninguém deveria dizer coisas sobre isto. Eu acho isso uma posição... Não, eu acho que a reação da Paula Rego tem mais a ver com as perguntas que os jornalistas fazem sempre, que é às vezes tem a ver às vezes um pouco com o terem pensado pouco sobre as coisas e depois chegam a uma entrevista ou a uma reportagem que fazem com ela e
e fazem perguntas muito banais. No já sentido, o que é que isto quer dizer? Ou isto é aquela coisa, não é? Sim. Ou então, e quanto tempo é que demorou a pintar isto? É um. Sem terem pensado muito sobre as coisas, fazem este tipo de perguntas que às vezes Para a forma. não têm nada de especial para ser respondidas. Parece que é um jornalismo infantilizado. Isto só para dizer uma coisa, Francisco, que é o seguinte, que eu não acho que a Paula Rego ou um pintor daquela dimensão, seja uma pessoa que não queira até que alguém complexifique aquilo que está a ver. Eu acho que ela quer isso, não quer é que seja feito da forma como muitas vezes é, que é banal, que é isto é o quê? É desrespeitosa também. Não sei se é desrespeitosa, mas tem a ver se calhar com um grau de conhecimento. Sim, mas Não, sempre, mas desde sempre. Mas isso é tanto desde faz sempre. perguntar Isso não é de sobre nós, agora. perguntar sobre Mas isso não é de agora. Eu não sei, desculpa, mas às vezes a atitude também é a atitude. É há anos. Vamos conceder algum É assim. crédito agora também à pergunta jornalística, independentemente Ok, da ok. pergunta jornalística. Sim, ok. Ou seja, eu quero conceder algum crédito a uma atitude que para mim é uma atitude importante no contacto que tenho com as obras de arte, que é a de me causarem, nos bons momentos, algum espanto. Espanto, surpresa, não é só paixão, não é só Inovação. projeção e esse espanto normalmente manifesta-se em perguntas de uma banalidade extrema, está a ver? Ou seja, do tipo Impulsiva, não é? exato, impulsiva. Que é isto? Tipo, Isto é o que quê? isto é o quê? Porquê que fez isto? Ou seja, é aqui que eu estou a dizer, considero algum crédito à pergunta pateta, não é? Ou seja, a pergunta pateta aqui pode ser pateta porque as pessoas são patetas, mas pode ser pateta porque registra essa atitude de surpresa, de admiração, de entusiasmo com o objeto perante o qual estamos e que, concedamos, nem todos nós fazem, como é óbvio, ou seja, não vamos agora, ou seja, há qualquer coisa de específico e estranho em fazer coisas que muito poucas pessoas fazem, não é? Ou seja, e fazê-las bem, e fazê-las de modo a congregar a atenção de muitas pessoas, não é? Ou seja, não é a mesma coisa que, enfim, dar aulas ou fazer outra atividade, não é? Ou seja, eu não estou a dizer que a atividade tem um mistério, mas tem qualquer coisa que de mais excepcional ou de não tão comum, ou coisa que eu valho. Gênio. E isso às vezes, não sei dar um exemplo concreto, mas sei que já me aconteceu várias vezes pensar assim, que espetáculo, qualquer consideração que eu possa fazer daquele momento é uma observação totalmente banal ou descabida. Mas esse é apenas um primeiro momento. Exatamente. E depois isso pode. Aliás, era isso que eu queria dizer quando muitas vezes o exercício interpretativo não é para. Sou bonito ou não? O exercício interpretativo ou especulativo não é para dizer coisas só, é para eu ficar a gostar mais ainda das coisas que inicialmente me Para chamaram. aprofundares a relação com a coisa. Para aprofundar a relação com a coisa. É a mesma coisa Para abrir a relação. ou seja, é a mesma coisa que quando conhecemos uma pessoa, não é? Ou seja, que nos chama a atenção. Obviamente. Vamos saber mais coisas. Gosto mais dessa Conhecer comparação. uma Gosto obra mais de arte dessa. é mesmo conhecer uma pessoa. Eu acho que Para mim eu é. acho que sim. Era aqui que eu queria chegar Para mim também. é exatamente. Querias? Queria, porque havia dizer para mim é- Não. Para mim é muito parecido. É isto. Para mim é Mas uma melhor. pessoa é mais infinita. É melhor que uma obra de arte. pessoa. É melhor Ainda uma. melhor. É melhor uma pessoa, Eu obviamente. não gosto Mas a obra de arte. gosto muito Eu acho que as pessoas, as obras de arte, algumas Sim, eu também ficam gosto de internas, pessoas. e as pessoas não. Acho que as pessoas são mais Mas infintas. eu, não Se sou- forem eu bonitas, eu concordo com isso, eu só estou a dizer é que o meu modo de relação com as obras de arte é muito parecido Com as ao pessoas. modo de relação com as pessoas. A curiosidade. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A longa discussão e
chata discussão à volta do para que é que serve a arte. Que obviamente desprezamos logo e dizemos para que é que vamos discutir isso e não sei o quê. Já sabemos, mas a verdade é que também estamos sempre a pensar nisso, ou seja, estamos sempre a pensar nisso. E, É verdade. e a pergunta para fazer, e quando não encontramos uma razão, ficamos um bocadinho desconfortáveis, não é? É a mesma coisa, para mim é a mesma coisa com as pessoas. Imagina que tu apresentas-me o Miguel e o meu modo de acesso ao Miguel é: olha, o senhor serve para quê? Olha, eu sei Não, mas é o que é que o senhor faz? eu sei fazer As pessoas guacamole. não Tu servem para fazes a mesma nada. pergunta. O que é que o senhor faz? E para que o senhor serve? Não, mas a Não, pergunta. não, Mas não, o que é mas- que trabalha em quê? É espelho. É logo, É trabalha em espelho. quê? Mas não é daí que deriva a importância realmente. É. Para algumas pessoas é. Mas eu acho que, por Se for exemplo, um médico, não sei o quê. estas questões não mais- são nada modernas, estas que nós estamos agora a tratar neste livro. Num sentido Isto mais é- romântico, isto olhar é- para a isto é obra os é pilares melhor do que da- conhecer a da pessoa. história da humanidade. Mas o artista, e vou dar um exemplo, o artista não é isso. O artista adapta. Ou o fim da obra não é aquilo, não é? O artista não é aquilo. O que eu quero dizer é, por exemplo, tem um exemplo, e isto até é ficção, mas acho que se fosse adaptado, eu acho que é adaptado, é ficção, mas é adaptado. A artista estava a trabalhar sobre uma escultura que era uma mulher sem cabeça e sem braços, era uma coisa pequena, tipo um globo, e aquilo foi roubado. E ela depois fez a exposição e não tinha a obra. E o que ela tinha lá era o pilarete, e ela disse, chamou a obra, não sei se é isto, mas é The Woman's Gone, ou A Mulher Desapareceu. Ou seja, a artista esteve a trabalhar num objeto, e porque houve um roubo da obra, ela disse, isto É parte integral da isto é parte integral da obra. Então e isto é o que eu estou a dizer de adaptação. Ou seja, conhecer a pessoa pela obra. Mas não parece que seja essa a correspondência que estava a ser estabelecida. Porque, do ponto Tu de não vista disseste que Não, o Eu David, fiz uma pergunta o ao David David, disse foi. que eu preferia conhecer a uma obra do obra. que a pessoa. Não, foi? eu disse sim. eu Então, David, conhecer uma. conheceu. Exato. E eu disse antes, então, David, conhecer uma obra de arte é quase o mesmo, ou o mesmo, que conhecer uma pessoa. Sim, e o David disse, para mim, sim. Foi? isto é, mas não é Essa falta de acabamento da obra pode ser também a falta de acabamento de uma pessoa, do ponto de vista de quem a vai conhecendo nas suas transformações. Para colocar do ponto de vista indivíduo. Não, e não é só isso, ou seja, é também a questão do modo como nos relacionamos com os objetos a que chamamos arte. O modo como nos relacionamos com os objetos a que chamamos arte, para mim, é muito parecido com o modo como eu me relaciono com pessoas, no sentido em que tiro sentidos deles, em que digo eles dizem ou eles falam comigo, no sentido em que, neste sentido, quer dizer, não é uma coisa muito sofisticada. E no sentido de, por exemplo, do exemplo que eu dei, eu acho que ter uma ideia das pessoas que as resume àquilo que elas fazem ou para o que é que servem é profundamente desprezível para o ser humano, para a humanidade, ou seja, elas têm um valor que excede qualquer serventia, que excede qualquer... porque senão seríamos apenas instrumentos e não seríamos pessoas. Pois, mas eu acho que A aí propósito disso, Sabe Espera como é que aí. sabe a isso? propósito Espera aí que eu Sabe já como é que queria... sabe isso? Oh, a propósito das pessoas serem instrumentos. Espera aí que eu quero ouvir.
Vou pedir que comentem esta frase. Uma viagem. Toda a história da humanidade se funda Já começa mal a frase. pelo desprezo pela própria humanidade. Essa frase é Então, de olha, quem? eu vou-te responder a isso. De certa maneira. De quem é essa frase? Peraí. É Repete lá. do Repete lá como deve ser. Seven É de um filósofo mongol. Exatamente. Filósofo Sabe mongol. que existe? Não, Seven Apes. não, filósofo mongol que nasceu em Cabo Verde. Seven Apes, depois foi para onde isso não foi? Seven Apes. Seven Apes. Seven Apes. Isso é um filme. Seven Apes. É um filme de... Sete Macacos. Isso é um filme do Gilliam, não é? Gilliam. Não, com aquele Gilliam. ator. Willa. Criff Apes. Do... Bruce Willis. Sim, o Terry Gilliam dos Monty Python, não é? Não. Bem, essa frase. Toda a história da humanidade se assenta no desprezo. Por si Pela próprio. própria humanidade. Pela própria humanidade. Exato. E o Fred disse que tinha uma resposta. Pronto, mas é uma resposta. Queres comentar? Não, Queres não comentar? sei. Queres Tem a comentar? ver Comentário. com isto, Queres comentar com isso? isto que tu acabaste de dizer e com aquilo que nós estávamos a falar Sim. sobre o objeto e o que o artista tem para dizer sobre E o mal entendido. aquilo que faz. E o mal entendido que há à volta disso. Ou seja, uma vez aconteceu-me eu estar depois de um espetáculo, termos uma pequena conversa com o público e uma das pessoas do público ter-me dito a mim que não acreditava que aquele espetáculo no próximo dia fosse possível de repetir. Que era impossível, que os atores que estavam a fazer aquilo era tudo uma espécie de improvisação e ao que fosse, era o que acontecesse. E portanto, era mentira. Eu respondi que isso não é verdade, ou seja, aquilo que amanhã vai acontecer é o mesmo que aconteceu aqui. Óbvio que não pode ser exatamente a mesma coisa, que estamos a falar de artes performativas e, portanto, há sempre coisas que nós próprios sentimos quando estamos a fazer ou a criar alguma coisa, um objeto. Tenha ele o texto, seja ele com o mesmo texto, não é? Mas dias diferentes. Ou seja, Desprezo. o Como desprezo. é que tu ligaste isso com a desprezo da humanidade? Ou seja, aquilo que eu consegui responder àquela pessoa naquele dia foi eu criei isto que eu faço foi criado por mim, não foi criado por outros, foi criado só a partir de mim é que isto é possível acontecer, portanto só a partir de mim é que este copo está aqui ou whatever, ou esta peça está a ser feita. E, portanto, eu não consigo levar em conta toda a história que me é dada para criar, ou seja, eu não levo só isso em conta, eu levo em conta a minha própria história para criar alguma coisa e, portanto, eu tenho que desprezar de certa maneira todas as histórias que são criadas em volta daquilo que estou a ver, ou poderes daquilo pôr a tua. para conseguir colocar a minha, apresentar a minha. Se eu levasse em conta todas Nos espetáculos anteriores. as questões e tudo aquilo todas as visões que foram para aquele espetáculo, Ficas soterrado. eu não conseguia És fazer. engolido. Não conseguia. Então, mas Estava diluído, no dia a seguir, contaminado. Eu não percebo o que estás a dizer. Embora acho muito Eu não sei se é desprezo. Peraí. Eu não sei Eu não se estás a dizer o Pois. seguinte. Uma de duas coisas será. Tu ou estás a dizer que é preciso uma enorme dose de ignorância Sim, para criar qualquer coisa. sim. Digamos, uma ignorância calculada, deliberada, Consciente. sem a qual te sentes paralisado. Sim. E, conseguindo, não podes criar nada. Imagina-te numa situação de um conhecimento absoluto ou de um acesso absoluto ao passado humano. Possivelmente isso seria paralisador. Exato. No sentido em que não poderias dar um passo em frente. Estarias, digamos, Exato. esmagado, Engolido pela história. Pela E história. é contaminado. contaminado, completamente. etc. Não sei se é isso por um lado, ou se estás a dizer uma coisa, enfim, poeticamente mais simples, que é qualquer ato de criação é um ato de
regressão, nesse sentido. É como a Digamos que esse passado a que te referias é uma espécie de uma continuidade que pode ser representada de uma forma tradicional de uma seta. Saiu dali e vai para lá, é uma seta. E cada ato de criação, como esse, que te referiste particularmente, seria uma interrupção nessa continuidade. É como se desligasse o interruptor, digamos assim, da história humana, para que houvesse lugar a um momento de escuridão que é aquele que corresponde à tua criação. É isso que está. Qual é das duas coisas? As duas coisas. Eu acho que estás a dizer a Acho mesma que tem mais coisa a ver com de maneiras diferentes. Portanto, esta interrupção que existe quando tu crias alguma coisa, que é, não é desprezares por completo aquilo que tu foste e que foi, ou seja, mas existe uma interrupção, existe um desligamento Uma completo, suspensão. uma Falamos de uma suspensão. suspensão. Sim, e que essa suspensão é necessária. Ou seja, Acho que é necessário. na verdade temos que. Pode-se ligar ao desprezo. Na verdade tens que ser um exterminador da humanidade. Sim, Tens que exterminar a humanidade durante o momento que é aquele momento que vamos chamar criativo. Sim. O momento Mas criativo é um talvez extermínio. exterminar a narrativa. Ou seja,